que é que o sacrifício do ego do Batman pode nos ensinar? Olá, meu nome é José Felipe e hoje vamos falar um pouco sobre a jornada desse herói e que a gente pode tirar de lição para a nossa vida. Diferente de outros heróis que são criados quase como deuses, um exemplo é o próprio Superman ou o Thor nas histórias da Marvel, o Batman ele é mais do que um super-herói, justamente pelo fato de que ele não tem superpoder. A força do Batman e o propósito que o fez se tornar esse herói é justamente a sua jornada. Então, o Batman, ele acaba sendo um arquétipo da redenção e da sombra nesse mundo moderno que a gente vive. A jornada do Batman e do Bruce Wayne, ela reflete uma luta interior, que na espiritualidade a gente acaba enxergando como um sacrifício do ego, em nome de um eu superior, em nome de algo maior, que está acima do nosso ser. Então, o passado do Bruce Wayne, os acontecimentos desse passado, fez ele tomar uma escolha que fez um sacrifício do ego dele em nome de algo maior, em nome de um propósito maior. Então, o sacrifício do Bruce Wayne não é o da vida, mas o da identidade pessoal, em favor de uma missão maior. Ele renuncia à sua identidade para ajudar e de alguma forma tornar o mundo um lugar um pouco melhor. Muitos de nós já vimos os filmes, as histórias do Batman, e todos nós sabemos que o passado, o acontecimento crucial na infância do Bruce Wayne é justamente o assassinato dos seus pais, é presenciar o assassinato dos seus pais. E a gente pode enxergar esse acontecimento como se fosse uma quebra de ilusão do mundo comum, do mundo como o Bruce Wayne naquela época via o mundo. Aquele acontecimento gerou uma quebra de ilusão, uma quebra de visão, de perspectiva do que ele entendia do que era o mundo real. Esse período de intensa dor, de isolação, ele quebra o ego infantil e ele exige uma transformação. Acontece que na história do Batman, do Bruce Wayne, esse período e essa quebra e essa dor aconteceu muito cedo. Ele presenciou um trauma que fez uma mudança completa e muito cedo na forma como ele enxergava a vida, na forma como ele ia levar a vida. Através dos recursos e das escolhas que o Bruce Wayne foi fazendo e o modo como ele foi se preparando ao longo da vida, ele fez como uma espécie de disciplina, de fato, espiritual, com a promessa de combater. Naquele mundo, naquela história, não é algo que a gente tem que trazer para nossa vida, mas naquela história do Bruce Wayne, aquele fato, aquele trauma, fez ele combater, na promessa de combater o crime. Então é como se fosse uma missão autoimposta, que espiritualmente todos nós fazemos. Em algum momento, quando a gente começa a entender e enxergar a espiritualidade e vivenciar a espiritualidade, a gente também faz, a gente traz para si uma missão, seja interna, seja uma missão de eu quero melhorar como pessoa, eu quero crescer como pessoa, eu quero fazer uma reforma íntima e mudar, me tornar uma nova criatura, seja também como, além disso, eu quero ajudar de alguma forma o próximo. Eu quero usar toda essa influência, toda essa transformação, toda essa auto-missão, assim como o Batman, o Bruce Wayne, trouxe para si uma missão naquela história. Uma pessoa que começa a se espiritualizar e começa a ver os efeitos de uma vida com a espiritualidade, o quanto aquilo pode transformar a vida dela, ela traz para si também, sabe, essa capa, essa coragem de eu também quero espalhar, eu quero ajudar o próximo, eu quero levar essa luz também para o próximo, assim como na história do Batman, ele quis de alguma forma ajudar a cidade dele. Ele passou por uma dor, ele foi transformado por ela, ele trouxe para si uma auto-missão e quis ajudar o próximo, não só se ajudar, mas proteger os outros. Proteger que outras pessoas não sintam a dor que ele sentiu. Através disso, o Bruce Wayne, ele acaba criando essa máscara social. Então, o playboy rico, superficial, é um ego
que ele criou para que os outros o enxerguem como essa identidade. Então, para desviar a sua atenção, para que as pessoas não vejam a sua verdadeira essência, muito menos a sua dor. Então ele acaba criando essa casca para se desligar da matéria em favor da missão que o espírito do Bruce Wayne trouxe para si: proteger a cidade, combater o crime. Muitas vezes a gente também faz isso no nosso dia a dia. Nós criamos algumas máscaras, algumas uma espécie de máscara mesmo, de capa, para que o mundo nos veja de uma forma, enquanto por dentro nós temos um ser que tem uma verdadeira essência, que tem um verdadeiro propósito e luta por esse propósito. Logo, essa máscara que a gente acaba criando, social, ela acaba sendo necessária para que as determinadas influências não atinjam as escolhas que aquela alma, que aquele ser está destinado, está com a vontade e decidido de fazer. Então, é normal que, assim como Bruce Wayne, ele cria também essa outra identidade do Batman, a identidade criada para cumprir o seu propósito e a identidade social, muitas vezes nós também fazemos na nossa vida. Nós temos uma identidade social, mas acabamos também criando uma identidade de propósito. E em determinados momentos, a identidade social sobressai. Em outros, a identidade do propósito se sobressai. Fazendo essa analogia com uma visão espiritual, o Batman, ele acaba sendo não é uma fantasia, não é uma roupa que o Bruce Wayne coloca. Ele é como se fosse de fato a manifestação desse eu superior, a manifestação da automissão, a manifestação do propósito. Então, ele tem uma vontade inspirada num trauma que gerou uma decisão, que gerou a automissão, que gerou um propósito, que gerou um outro ser, uma outra camada do Bruce Wayne, que é a camada da manifestação do eu superior, da manifestação daquele que está cumprindo e indo atrás de um propósito. Então, nessas horas, o ego do Bruce é morto para que o eu superior, a vontade e o propósito se sobressaia e atinja a sua missão. Logo, para que o Batman possa existir, muitas vezes o Bruce Wayne acaba fazendo renúncias. Renúncias de uma vida familiar, de uma vida amorosa, de uma felicidade pessoal, renúncias de um conforto, principalmente ele, que na história do Batman, ele é uma pessoa rica, então ele teria todas as condições de ter uma vida em conforto, mas ele renuncia também a isso, para que então a figura do Batman e a manifestação desse ser possa cumprir o seu propósito. Mais uma vez, a gente traz isso para o nosso dia a dia. Quantas renúncias são necessárias para que a gente viva uma vida e um caminho de caridade e de amor ao próximo? Quantas escolhas a gente tem que fazer? Quantos nãos a gente tem que dar? Quantas recusas a convites e a gente tem que dar também? Às vezes você sente o chamado para viver uma vida próxima da luz, para viver uma vida espiritual, e o mundo te convida para outras coisas. E em nome dessa manifestação, em nome dessa vontade, em nome desse desejo de seguir um caminho de luz, de seguir um caminho próximo de Deus, você acaba fazendo essas renúncias, essas escolhas para que o seu eu superior, essa conexão com o divino, essa conexão com o alto, se cumpra. Então o sacrifício do ego do Bruce Wayne, que é o Batman, é uma analogia também a um sacrifício que todas as pessoas que começam a entender e vivenciar a espiritualidade precisam cumprir também. Em alguns momentos, você vai ter que ser também igual o Bruce Wayne e renunciar, de fato, a algumas coisas para que a sua vontade ser uma pessoa melhor, de ajudar o próximo, se sobressaia. E nessa luta de combate ao crime que o Batman faz em Gotham, e ele enfrenta esses vilões como Coringa, como Charada, como Duas Caras. Na nossa vida também nós enfrentamos esses vilões, a partir do momento que a gente toma essa decisão
e se manifestar também através de Deus e da luz. Esses vilões são o orgulho, são todas as tentações morais, como o orgulho, como a vingança, a loucura, a raiva, a inveja. O Batman, na história dele, ele tem os vilões personificados. Na nossa vida, na grande maioria das vezes, esses vilões nós não enxergamos, porque muitas vezes eles estão dentro de nós. Sentimentos que o mundo faz crescer dentro de nós. E quando a gente vê, estamos consumidos pelo ódio. E aí é uma luta dentro de si para eliminar as trevas. Pois a gente só consegue caminhar na luz, ajudar o próximo, ajudar a si mesmo, tornar o mundo um pouco melhor, se a gente faz esse combate a esses vilões internos, a esses sentimentos que atrapalham o nosso progresso. O Batman consegue combater e prender esses vilões nas histórias. Nós não conseguimos lutar fisicamente com esses vilões, porque eles estão dentro de nós, muitas vezes eles são parte de nós. E é só se tornando, de fato, uma nova criatura, é só sendo abraçado e abraçando a luz, o amor, Deus, a espiritualidade, que esses sentimentos aos poucos vão se evaporando. É esse sacrifício que a gente tem que fazer. Pois fazer essa escolha de renunciar a uma vida que estamos vivendo para uma nova vida é um sacrifício. É uma decisão forte. Então, tal qual como Bruce Wayne, que assume uma nova identidade como Batman, nós também nos vemos sendo chamados a assumir uma nova identidade. Esse papel de heroísmo que o Bruce Wayne tem, de querer ajudar o próximo, de querer ter essa decisão de salvar a cidade e combater o crime, na nossa vida não é um ato de heroísmo, mas é um ato de amor. É um ato de amor próprio, é um ato de amor ao próximo, é um ato de amor a Deus, ao que você entende como Deus, a espiritualidade. É um ato de amor ao mundo que você vive. Por um lado, você pode enxergar isso de fato como quase como heroísmo também. O sacrifício e a renúncia em prol de algo maior e em prol do próximo também pode ser enxergado como heroísmo, mas não é esse o foco. O foco é se tornar uma pessoa melhor, o foco é fazer renúncias, o foco é ajudar o mundo a ser um pouco melhor do que ele foi ontem. A gente aprende isso com o sacrifício do Batman. A gente aprende isso com a escolha da renúncia, da automissão, do propósito. Muito obrigado pelo vídeo de hoje. Se você puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para alguém que possa se interessar em ouvir essa mensagem. E até a próxima.